E aí, foi. agora a gente tá normal? Será? Então vamos começar de novo? Agora eu acho que tá. Eu sou o Fernando. Eu sou a Carla. Eu sou o Rafael. Sou o Rafael, sou o Leonardo. Nós somos uma família de Belo Horizonte, aí do Brasil, que estamos dando a volta ao mundo de motorhome. E hoje a gente vai fazer mais uma live aí. A gente gostou demais da última que a gente fez. Então a gente está aproveitando que a gente está aqui no El Gordo San Pancho, que é um balneário aqui em Villahermosa, no México, para a gente conversar de novo com vocês. É isso, vocês vão escrevendo aí se tá normal agora. Eu acho que tá, né? Na outra a tela estava virada. Ali, ó, já estão Tá, perguntando. Maria Rita Rassi, sim, oi, oi. Ajuda a gente compartilhando aí, começa compartilhando esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. É isso aí. Os meninos estão com um mascote novo. O Newton, Aqui está ele. por causa que a gente Newton. comprou um Ali, o livro. Fábio já tá lá também, ó. Eba! Que a gente comprou uma Oi, revista a Fábio. respeito de paradoxos temporais. E lá falava que no túmulo lá do Newton tá escrito assim, que Deus disse que haja Newton e tudo foi luz. Então como ontem a gente acendeu a luz, ela tava com luz, aí pronto, Newton. Newton, tira daí, Rafa, pra mostrar. Ah, Aí não dá tirar? pra ver. Não sei, acho que ela vai fazer cocô, né? Ai, não deixa fazer cocô, não. Cuidado aí pra não matar o Newton. Cadê o Newton? Olha lá. Tem... Newton? Ai, cuidado com o Dá um computador. close aí no Newton. Dá um Ai, close. Pega aí, Rafa. Dá um close aí no Newton, pra quê? Chega Dar ali close? perto pra eles Pra verem mostrar, tem Newton. que chegar lá perto. Olha. É pra esquerda, pra baixo, muito bom. Pera aí, para a mãozinha. Isso. Newton. Agora volto com ele pra ali. Guarda o Newton. Guarda o Newton. Os meninos sempre tiveram um bicho de estimação em Ei, casa. Sandra. Olha! Poc. Ei! E Olha. a gente tinha um sapo que eles compraram aonde? Foi no Peru. No Peru. Acho que foi em Lima, né? Foi Lima? Acho que Foi, foi, a gente foi. tava Lima. no Lan House e a gente saiu pra lá e comprou. Perto da embaixada. Aí esse sapo, ele era um sapo, eu acho que era uma rã, né? Mas parece que tá usando... Que era o Caco vendo. Sapo. Olha, Fernando está usando o Face da minha esposa. Mas quem é você? Olha lá, Eita, coloca o nome aí. E o Luiz falando ali que melhorou. Ah, Sou tá. o Fábio, filho do Pimenta, seu padrinho. E Que aí? chique. Joia, Fábio? Que legal, gente. Olha, eu vou pedir para todo mundo que está online aí ajudar, na verdade, compartilhando esse vídeo agora, para ele chegar em mais pessoas. E quem for assistindo, ajuda aí compartilhando também. Oi. Olha lá o Fábio falando. Ei, Rafael, o net aqui tá muito ruim. Abraço a todos e saudades de vocês. Estão sempre acompanhando. A Poliana. Gente, vocês podiam Oi. escrever o nome da cidade que vocês estão Oi. falando. Que aí a gente fica sabendo noite. de onde vocês estão Boa falando. noite. Digo, bom dia aqui, né? Boa noite, família abençoada. Aqui são 5 horas da tarde Bom ainda. dia. Bom dia nada, agora Boa é boa tarde. tarde. Olha que legal. Hoje o nosso assunto, a gente fez uma votação ontem no YouTube. Colocamos 3 temas. Homeschooling, que é a escola dos meninos, né? Escola à distância. O motorhome. Motorhome e o gastos. O gastos ganhou de disparada. Então vai ser o tema da nossa live hoje. A gente vai falar quais são os nossos gastos, no que a gente gasta, o que a gente gasta mais. Olha lá, Poliana de Ipatinga, Júnior de Itanhaém. Olha o Antônio Cláudio. Ei, Fernanda, encontramos vocês consertando a van lá em Cusco. Você lembra? Ah, lembro. Aqui tá os gastos da manutenção do carro, tem o gasto de Cusco, é isso Eu mesmo. não tô, vou Pois ali é. fazer minha pipoca. Aí, ó, o Rafa vai fazer uma pipoca, vocês vão fazer aí também. Carlos, e aí, turma, beleza? Estamos falando de Tupa, São Paulo. Ó, o Luiz Barros, que legal, comedor de pequi, direto de Goiás, falando com o México. E aí, Ó, o Bruno olha o tem Bruno, também. direto de BH. Oi, Bruno. Olha o Fernando de Portugal, nós estamos chiques demais. O Joel falando. Ele teve e com a aí, gente na última teve na também. última também. O Beto Medeiros, fala, guerreiro, bacana demais você. E aí, guerreiro? E aí? Ele tá aí também, que ó. legal. Doug Moura. O Doug falando, parabéns por essa empreitada, legal demais, gente. Olha, eu vou pedir para vocês irem compartilhando, vocês vão colocando as Doug perguntas Dynasty. aqui e a gente vai falando. Primeira questão dos gastos. O gasto, primeiro eu acho que... Navegantes. Olha lá, navegantes, a gente conhece navegantes. Primeira pergunta que a gente vai fazer. Para e pensa qual que é o gasto de vocês aí no Brasil. Quanto vocês gastam em média, né? Com hospedagem, hospedagem não, com moradia, com escola de menino, conta de luz, de água. Pensa aí quanto vocês gastam. Tá pensando?
Aí eu vou te falar, a gente gasta hoje, conhecendo o mundo, conhecendo vários países do mundo, a gente gasta bem menos do que a gente gastava quando a gente morava aí. E talvez a gente gaste menos, eu acho até que, com certeza, se você for uma família, né, tiver filhos, igual a gente tem, porque aí tem o gasto da escola, a gente deve gastar menos que você. Então se prepare aí. O primeiro grande gasto é o motorhome, né, amor? O Fernando tá empolgadíssimo ali, lendo. Olha lá, Santa Cruz de La Serra, Bolívia, Matelândia do Paraná. É o Renz que tá lá em Santa Cruz. Tô vendo. E aí, Renz, gastos com o motorhome? Olha, gastos com o motorhome, assim, a gente acaba computando esse valor todo e fazendo a divisão de quanto que dá por mês, mas não é um gasto assim que a gente pode computar de uma maneira fixa, que todo mês a gente gasta aquele valor. Com o motorhome, que não entra o valor do diesel, a gente tem que fazer as manutenções periódicas de troca de óleo, troca de filtro, alinhamento do carro, que faz parte da manutenção do carro. Agora, tem os consertos do carro que a gente tem que fazer, que são valores que muitas vezes extrapolam aquilo que a gente está esperando, igual, por exemplo, aconteceu na Bolívia, que a gente teve um gasto alto, e que no final das contas, como foi um gasto com o carro, a gente teve que diluir isso ao longo dos meses. Então, se a gente fala de gasto com o motorhome, a gente tem que pegar tudo. E fazendo isso, a gente tem meses que a gente gasta quase nada e teve um prejuízo que a gente teve de um defeito que aconteceu na Bolívia e outros que acontecem no caminho, que a gente tem que somar tudo e diluir ao longo dos meses para a gente ter um resultado médio. Mas aí a diferença varia muito de acordo não varia muito de acordo com o Brasil, porque a troca de óleo, o preço não varia muito. Claro que tem lugares que é muito mais caro, igual lá no Equador a gente fez uma troca de óleo caríssima. Teve outros lugares que são mais baratos, tem filtros que a gente encontra pelo caminho que são muito baratos, tem outros lugares que não tem. Então assim, a gente a gente acaba diluindo esse valor total ao longo dos meses para a gente ter uma noção de quanto que o carro está gastando. Esses dados a gente tem aqui, eu já vou colocar, que a gente separou todos os dados de manutenção. Vamos pensar em termos de Brasil. O primeiro gasto, grande gasto, foi com o motorhome, foi fazer o motorhome, né? Primeiro comprar o carro. Por que a gente acha importante ter esse carro? Esse carro, ele nos dá autonomia completa na viagem, né? A gente tem os quartos aqui, que a gente não precisa de pagar a hospedagem. A gente tem cozinha aqui completa, com geladeira, com fogão. O Rafael tá fazendo pipoca agora ali no micro-ondas, temos forno. O Rafael tá ali fazendo pipoca. Olha lá, vou mostrar ali o Rafael. Tá perguntando aí. Cadê o Rafael? Tá aqui, ó, fazendo pipoca. Queria aproveitar aí para falar que fiquei feliz demais aí que o Fábio tá aí, entendeu? Mandar um abraço pro Pimenta, pra Policena aí, pro Fernando. Um abração para todo mundo aí. E aí a gente tem, o motorhome ele faz a gente gastar muito menos, porque... Rafael, pode deixar mais tempo. Ó, Rafael tá fazendo pipoca. Parece que tem alguma coisa aqui, ó. Então tá. Quer que eu olhe Vai ali? lá. O Léo vai dar Vai um lá. auxílio Que às lá. vezes a gente deixa uns isqueiros ali e explode tudo. A gente não precisa de ter gasto menor com de ducha, idade. com banho, com cozinha, com hospedagem, com nada disso com o motorhome. Só que pra gente ter essa autonomia, a gente teve que fazer um investimento grande com o carro, né? Que ficou mais ou menos em 150 mil. Que é a compra... Reais. 150 mil reais, isso. Que é a compra desse carro, que a gente comprou um furgão e a gente fez toda a transformação. E aí, o que acontece? A compra, a gente poderia ter comprado um carro menor. Você lembra que antes você queria o pequeno? Você queria um 313. Mas na verdade eu não conhecia o carro, né? O Rafael que falou, cara, não dá pra fazer Lá com 313. o Fernando foi pra CBE pra fazer com 313, que era pequenininho. Ele falou, nossa, não cabe vocês de maneira alguma no 313. E aí a gente gastou, né, com a compra do carro, uma grana, e depois com a transformação. Então, primeiro foi esse gasto inicial, que foi o grande gasto. A partir daí, o que a gente gasta? A gente tem um valor que, desde o começo, né, a gente pensava que era R$150 por dia. O tempo todo a gente sempre ficou com essa meta. Algumas vezes a gente gasta mais do que isso e algumas vezes menos. Por exemplo, a Bolívia, que o Fernando está falando, era um país que era para a gente gastar mais ou menos ali 3 mil e pouquinho
o mês inteiro e o nosso gasto foi de 7 mil. Por quê? Porque a Bolívia, assim, o valor do combustível, quando a gente consegue comprar pelo preço que quem mora lá paga, que muitas vezes a gente consegue comprar por esse preço, tem um custo melhor e também a alimentação lá também é mais barata. Tem um custo mais baixo do que os outros países que a gente passou. Em compensação, aconteceram esses imprevistos lá, que acabou, o carro estragou, a gente teve que gastar inclusive com hotel, teve que gastar com passagem de ônibus, teve que gastar com reboque. O reboque era um lugar, o carro estava perto de um deserto, então assim, o Salar de Uyuni é uma cidade bem remota, então você conseguir um reboque lá seria bem difícil. Inclusive a gente não conseguiu. O que a gente fez foi, tem lá umas pessoas que viajam de 4x4 para dentro do deserto de sal, com esses carros, um Land Cruiser da Toyota, e aí um desses caras, eles resolveram ajudar a gente e ir lá rebocar o carro puxando com um Land Cruiser desse. Acaba que somando isso tudo, a bateria congelou, a gente teve que comprar outra bateria. Ajudar mais ou menos, né? Ajudar mais ou menos. Nós pagamos caro. Não, ele se dispôs a fazer, a realizar a empreitada. Caro. E aí voltou pra lá e aí você tava falando, a bateria congelou. A bateria congelou. E assim, como você está numa cidade turística, que muitas vezes não tem não tem uma infraestrutura de mecânico, de peça tão grande, não só a bateria congelou, mas também o filtro de separador de água congelou. E aí a gente chamou um mecânico, não era uma pessoa, entendeu, que estava muito bem intencionada, porque nem é questão de bem intencionado, acho que é o oportunismo de uma cidade de turismo. Você está vendo que a pessoa está precisando, você é o único que está ali disponível e acabou cobrando um pouco caro aí para descongelar. Mas no final das contas é isso, acabou que esse custo saiu bem mais caro por causa disso, lá na Bolívia. E no caso da Bolívia, a gente conseguiu sair do Salar de Uyuni, teve que comprar bateria nova também, que eles cobraram muito, assim, bem acima do normal. E a gente não queria dormir de novo no Salar de Uyuni, porque estava assim, abaixo de zero, porque a gente sabia que ia congelar de novo. Então a gente pagou o que falaram, né, que valeria aquela bateria. A gente pagou o que o mecânico pediu ali no dia pra gente conseguir sair do Salar de Uyuni. E aí nós saímos de lá e eu não lembro mais o nome da cidade, a gente subiu lá uns 200 quilômetros e aí paramos o carro para fazer o concerto. E assim, foi um concerto que ficou 3 mil e tantos reais pra nada, né? Não, e é interessante, entendeu? Assim, vai sair um pouco da questão de preços, mas também ao mesmo tempo não vai. O que aconteceu na Bolívia é que uma das polias do motor quebrou e por ela ter quebrado, entendeu? Nós perdemos a correia. E aí o que acontece? O que eu descobri nesse tempo todo, que inclusive a gente comentou no último vídeo que a gente arrumou o carro aqui e trocou a polia do alternador, o problema desde o início era a polia do alternador que estava quebrando as outras polias. E a primeira que quebrou foi lá na Bolívia, onde nós perdemos essa correia. E eu tive que encontrar uma outra polia que estava quebrada, mas naquele momento eu não sabia que o problema era a polia do alternador. E olha só, a Carla está falando aqui que a gente teve que pagar lá de tudo, de reboque de tudo, mas das polias que a gente trocou, que eu troquei 3 lá, e mais eu tenho aqui, ó. Mais a própria correia, tudo ficou em 3.500 e aqui a gente trocou resolveu R$3.100 na Bolívia. Isso, então resolveu o problema aqui por cento e poucos reais. Então assim, 57. são coisas que acontecem no caminho que muitas vezes você não tem muito controle. Olha o Cláudio ali. Cláudio? Que honra vocês aqui, que legal, gente. Por favor, vai compartilhando o vídeo aí pra gente. Aí, ó, o Lisandro falou e aí, tchê. E a Caroline perguntou com relação a nossas compras, se a gente compra todo dia ou só quando a gente guarda e faz estoque. Então, tá. Isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? A gente, por exemplo, quando a gente foi entrar em Costa Rica, que lá o valor lá do diesel e da comida é caríssimo. Gente, é muito caro. Tem muito vídeo aí que o presunto, né? Eu lembro que a gente fez uma compra enorme no Panamá para entrar na Costa Rica e a ideia era ficar uma semana, 10 dias no máximo. Então a gente comprou, fez muito estoque. E aí a gente tava com um monte de pão de forma. Aí o Fernando falou assim, para economizar, vamos pegar esse pão aqui, vamos fazer uma pizza de pão de forma. Aí eu falei, então tá, vamos só comprar presunto e mussarela que precisava. Eu não lembro agora, vocês podem olhar no vídeo aí do canal.
Mas foi um preço, Nossa, o presunto. mussarela também. Você lembra que tinha umas mussarelas assim, raladas, assim, caríssimas. Era mussarela ralada. É. Gente, foi inacreditável o preço. Então, assim, normalmente a gente compra por dia, 2 dias no máximo. Porque a gente tem um problema com a geladeira. E aí perguntaram também, não vale a pena trocar a geladeira? Aí assim, eu ainda não parei para pesquisar. Tem até um rapaz aqui que também compartilha aqui, ele acompanha assim, os nossos vídeos, comenta muito, que comentou da gente olhar, de fazer substituição de uma peça dessa geladeira, que eu ainda não tive tempo de parar para olhar. Então assim, vou estudar essa questão de ver se consegue fazer uma adaptação na geladeira para continuar com ela, porque ela tem suas vantagens também. É uma geladeira grande e que ajuda bastante o tamanho dela. Mas se não for possível, a gente vai ter que ver mais para os Estados Unidos, assim, onde tem mais motorhomes, se existe essa possibilidade de arrumar essa geladeira ou trocar. Mas tem que ver se compensa também o custo, o que a gente vai fazer. Por que a gente pegou essa geladeira grande? Porque a nossa ideia era não precisar de ficar em cidades, poder sair mais. Então não ficar dependendo de energia externa, porque aqui a gente tem o micro-ondas e o forno e o ar-condicionado, eles só funcionam com energia externa. O resto é com a bateria. Nós temos 2 baterias aqui, que é a bateria da frente, que é o do carro, e a bateria da casa. Então a nossa ideia era que essa geladeira pudesse deixar a gente uns 3 dias aí de autonomia para a gente poder sair e voltar. Só que ela na prática dura poucas horas. Isso, então só Aí estão perguntando do painel solar. Só entrando aqui então nesse assunto, o que acontece? Depende muito. O problema é entrar nos países com alimentos. É isso que eu ia falar também, para complementar tudo. A grande questão é essa, porque se a gente tem geladeira, a gente tem condição de comprar mais coisas para mais tempo. Mais barato. Exatamente. Agora, então quando a gente está viajando, que o motor está carregando a bateria mais tempo, então a gente tem geladeira mais tempo. Só que separou o carro com menos de 2 dias, a gente está sem bateria. Então tem coisa que não dá para comprar todo dia. Que são as coisas que não são perecíveis, então a gente compra mais pacote de macarrão, arroz, essas coisas, ou enlatados. Agora tem coisa que a gente tem que comprar com mais frequência, que são os produtos perecíveis, ou que não dá pra gente deixar aqui na geladeira. E aí uma pessoa comentou ali a questão de entrar com os alimentos nos países. Até hoje o único país que a gente teve, não é problema, na verdade a gente já sabia, entendeu? Para entrar com os alimentos, né? Mas nunca foi aqui no México. Aqui no México a gente perdeu praticamente tudo. Se você tem um saco de feijão fechado, eles deixam você ficar. Agora se esse saco estiver aberto, eles jogam fora. Vai embora. Se você tem um saco de arroz fechado, tudo bem, mas se ele está aberto, vai embora. E aí é ovo, carne, fruta, legume, tudo vai embora. E joga fora, eles não dão para os pobres, eles jogam fora. Então, agora, teve outros países, que é aqui na América Central, que eles falaram, que perguntaram, e teve gente que falou que alguns casos aí que a gente leu aí pela internet, que eles jogaram algumas coisas fora, fizeram vistoria, fizeram vistoria. Nesse caso não. E a gente sempre usa a questão da verdade. Então, quando eles perguntam, né, porque aconteceu, acho que na Costa Rica, não sei, teve alguém que veio fazer a vistoria na porta e Fala perguntou, aí, Léo. vocês têm alimento aí? Eu falei, tenho, a gente acabou de comprar e tal. Ele falou, mas consome rápido e deixou entrar. Então, a gente nunca teve problema. É questão de despesas com alimentos. Hoje a gente gasta mais ou menos o que gastava no Brasil. Foi até engraçado que quando a gente estava olhando vídeos, a gente acompanha vários canais também de viajantes, igual vocês acompanham a gente acompanha outros também. E aí a gente viu que tem um casal que a gente gosta muito, que eles gastam R$ 1.800 em 6 meses. Eles gastaram R$ 1.800 com alimento em 6 meses. Eu fiquei escandalizada, porque a gente gasta entre 1.500 e 1.800 por mês, né, de alimento. Então, assim, é mais ou menos o que gastava no Brasil, gastava lá um pouquinho menos, porque lá a gente sabia os supermercados baratos, a gente podia comprar maior quantidade, congelar e tal. Aqui não, mas é o que a gente vem gastando na média. Aqui no México daria para gastar bem menos, né, porque aqui o alimento é muito barato. E a gente não está gastando porque, como é muito barato, a gente está empolgando. Então, Danete, Danone. Aqui tem, olha lá, o Léo tá falando, vem aparecer aqui. Danete, Danone, iogurte, sucrilhos, tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer, assim, tudo que a gente economizou aí pra trás, né, que a gente chegava no supermercado. Como é que você faz economia no supermercado? Você chega no país e você vê o que aquele país produz. E você consome o que ele produz. O que ele não produz, você não consome, porque vai ficar mais caro. Então a gente sempre fez isso. Então, por exemplo, no Peru,
A gente ficou 2 meses no Peru, né? A gente ficou quase 2 meses. Claro que de vez em quando comprava um pouquinho, mas ficou sem comer queijo, azeite, você lembra? Nossa, azeite, tipo assim, muito era tempo. tipo R$50. Aqui o azeite é R$7, azeite galo extra virgem. Lá era R$50, presunto, queijo, tinha um monte de coisa assim que saiu do nosso cardápio. Então a gente sempre fez isso, a gente consome o que aquele país produz. Aqui no México é tão barato, mas tão barato, que assim, a gente tá se dando ao luxo de comer o que tá afim, assim. Ah, tô com vontade, então tem manteiga de amendoim, tem isso. É isso mesmo, o pai dela morreu ontem. Foi isso mesmo. Eles acabaram de falar ali do Isso, foi. Porque é o canal, esse canal que a gente tá falando, é o Vivendo o Mundo Afora. E o pai da Vanessa morreu ontem, assim, foi bem chato, né? A gente ainda assistiu o Fernando, eu já não tenho meus pais, o Fernando não quis nem escutar eu lendo lá, só de pensar, né, de você estar na estrada e alguém da sua família morrer. Consumo da van. Bom, Com a geladeira ligada ou desligada? Mas consumo de quê? De combustível? É. Não, isso, a geladeira não interfere muito, Claro não. que interfere, a gente direto deixa o carro ligado. Ah, sim, claro. Por que ela tá falando isso? Porque muitas vezes, entendeu? Quando a gente tá com a geladeira ligada, que a gente tem alimento perecível, que a gente compra mais carne, e aí a geladeira desliga porque acabou a bateria, a gente deixa o carro ligado. Lá no Equador, onde o diesel era $1 o litro, Não, o galão. o galão, desculpa. É 85 centavos o litro no Equador. 85 é o diesel centavos de real. de real, o litro. Foi o diesel mais barato. É por isso que no Equador a gente ficou andando assim, né? Conhecer meu Equador inteiro. E aí, o que Olha lá, acontece? falar mais alto que o som tá baixo. E aí, o que acontece? Então, lá nós usamos o motor, muitas vezes, como um gerador para manter a geladeira ligada. Mas o consumo do carro, a gente anota... Eu não cheguei a fazer o cálculo, acho que a Carla fez, dá uns 11 ou 10. Não, ele sem a geladeira, ele dá mais ou menos 10. Com a geladeira, ele dá 8,5, mais Geladeira ou menos. é a gente que fica comparado com o carro ligado, com o Porque motor vários ligado. países, por exemplo, a Colômbia, a gente atravessou a Colômbia muito rápido. Mas assim, o tempo inteiro desligava, na hora que parava em algum lugar, ligava o carro para geladeira. Não é só a geladeira, a gente fala geladeira, mas assim, a gente trabalha com computador. Então a gente o tempo todo precisa de computador. Então na hora que a bateria acaba, que ela acaba muito rápido, a gente liga o carro para a bateria carregar e a gente poder usar computador, poder usar a televisão, o PlayStation dos meninos. O PlayStation ele come a bateria inteira, é quase que imediata, né? Para os meninos jogarem PlayStation ou Ele você... gasta mais que a Léo, geladeira. você não tá aparecendo, amor. Tá, desculpa. A gente gasta mais que a geladeira. Porque Cheio de eu estou pipoca cheio de na pipoca na boca. Porque quando que a gente liga o PlayStation e a geladeira ao mesmo tempo, o PlayStation se liga, a geladeira continua funcionando ainda por um tempo. Isso. O Eli tá perguntando ali se sabe se pode entrar com cachorro. Sim, todos esses países podem entrar com cachorro. É uma burocracia maior porque você tem que ter uma documentação do cachorro. O que a gente vê na prática é o que a gente fazia com o sapo. Você deixa o animal dentro do carro, todo mundo fazia isso, assim. Todo mundo que tem cachorro, você deixa dentro do carro porque nunca faz vistoria. Agora, se ocorrer vistoria, você tem que fazer os procedimentos todos. Olha lá, a questão do combustível é o segundo gasto, né? O nosso primeiro gasto, assim, maior é a alimentação, que a gente gasta entre R$1.500 e R$1.800 por mês, que é diferente de todos os casais que a gente acompanha, né, que estão viajando, todos eles têm o maior gasto no combustível, talvez porque nós sejamos 4 e é família, né? Querendo ou não, tem que colocar uma alimentação mais balanceada, tirando as Coca-Cola do Fernando, as gorduras, né? A gente gasta mais com alimentação e o segundo gasto é o combustível. A gente gasta em média R$1.000 de combustível por mês para rodar 3.000 quilômetros. Claro, no Equador, que era muito barato, o diesel, a gente gastou acho que R$200, R$300 para rodar o Equador. Agora, tem lugares que é mais caro, a América Central foi mais caro, né? E tem lugares igual a Bolívia, né, amor? Que o diesel é mais barato para pessoas da Bolívia. Para os bolivianos, o diesel é mais barato. Então, aí existe a possibilidade de abastecer assim lá também. Agora eu não sei, mas pelo menos a gente passou lá relativamente há pouco tempo e era possível. A gente tinha 2 galões bem grandes que a gente para o carro do lado de fora do posto e aí você vai, entra, enche o galão, paga e depois volta para o carro. Se eventualmente
não encher, você tem que fazer o processo de novo. Ir lá, encher, pagar e voltar com ele pro carro. Isso não é ilegal, porque a lei não fala. A Sandra e o Renz estão aí, são da Bolívia, podem corrigir se a gente estiver falando errado. A lei, ela não fala que você não pode abastecer para o estrangeiro. Fala que o carro de placa estrangeira não pode abastecer. Então você, como estrangeiro, pode ir lá com um galão. Você não pode entrar com o seu carro lá dentro. Apesar de que lá pro norte já foi mais difícil fazer isso. Sim, a gente algumas vezes teve que pagar valor internacional. E aí o valor internacional é 3 vezes o valor. Agora você não pensa assim, nossa, 3 vezes fica muito caro. É mais barato que o Brasil. Barato que o Brasil. Se você pagar 3 vezes o valor para o estrangeiro, ainda assim é mais barato. Desculpa. Pode falar. Nenhum lugar até agora foi mais caro que o Brasil o diesel. Todos os países, porque todo mundo falava assim, nossa, mas vocês vão rodar de carro, o mundo vai ficar muito caro. Não, todos os lugares o diesel sempre é mais barato que no Brasil. Com 7 mil, a gente tá falando aqui bem menos, né? Viajando com 4 pessoas. Não, a gente tem aqui, o cálculo nosso é 4.500 mensais que a gente gasta já com a escola dos meninos, que é mais ou menos R$500 mensal. Então, na verdade, seria 4 mil. Só que também não é 4 mil, que é outra coisa. Todos os gastos que a gente tem, toda vez que você pega o seu cartão, né, do Brasil... Senta aqui no meio, Senta aqui, Léo. Pera aí que o Léo vai vir pra cá. Molei aquela mensagem grande ali. Desculpa. Do gerador. Compensaria sim, é uma coisa que a gente tá pensando. Meu Deus. Toda vez que você pega... O que eu tava falando? Me perdi. No gerador. Não é no gerador. Não era do gerador, não. Você pulou e eu distraí aqui. Era dos gastos. Nossa, viajei aqui. Daqui a pouco eu lembro. Compensaria comprar um gerador para carregar as baterias quando parar em algum lugar? Olha, o problema de comprar o gerador para carregar as baterias é que a gente não compraria o gerador para carregar as baterias, mas compraria o gerador para ele ser a energia do carro. Tá falando que é de 250 a 350 dólares. Aí o que acontece? A gente conheceu uma família lá em o Orion, que a gente conheceu lá em Bonito. Ele tem um gerador desse, que eu até estava pesquisando, que é um da Honda. A diferença, entendeu, é que como o carro dele tem 5 baterias, ele pega esse gerador, entendeu, e com o gerador ele carrega 5 baterias e aí ele fica assim, olha lá o Renz. Aí, ó, o Renz da Bolívia. Carro estrangeiro pode sim abastecer pagando preço internacional. Porém, alguns postos não vendem para estrangeiro por estupidez. Ó, não vendem. A gente até que não teve esse problema. A gente se entrava com o carro, a gente pagava o valor estrangeiro. Mas o Renz que hospedou a gente lá na Bolívia tá falando que tem posto que não quer abastecer por estupidez. Então, assim, a grande questão é que o que alimenta aqui o nosso carro é uma bateria só. Quer dizer, claro, tem a bateria do motor, que é a bateria que é exclusiva para o funcionamento do motor do carro. E o sistema aqui dentro, entendeu, é alimentado por uma bateria que tem lá dentro. Então, essa bateria ela não dura muito. Especialmente por causa da geladeira. Porque tirando a geladeira, entendeu, assim, até que ela funciona bem com televisão, com o DVD, com o PlayStation não. Mas com a bomba de água, com as luzes. As luzes aqui nunca acabaram. Nunca acabaram. Então, assim, a questão do gerador, eu acho que não adiantaria muito por causa disso, porque a geladeira consome muito da bateria. E aí entra, entendeu, minha falta de conhecimento também, porque muita gente usa o painel solar, mas aí eu não sei se eu precisaria de mais uma bateria para poder suportar e ele geraria energia para carregar essas baterias, ou se... Porque o problema é justamente o tanto que a bateria aguenta ficar viva com energia, entendeu? E não necessariamente ela ser carregada. Então, assim, essa parte realmente eu tenho que aprender um pouco mais. Quem puder aí, souber, responde aí pra gente. Ela me lembrou aqui que eu tava falando dos gastos. Então, aqui, ó, a gente fez uma divisão. Pode. Rafael, você pode fazer pipoca ali? Obrigado. Nosso gasto mensal é de R$4.500. Como é que eu tô com o computador aqui embaixo? Como é que a gente divide esses R$4.500? R$1.800 com alimentação, entre 1.500 e 1.800. R$1.000, que é a média do combustível para 3.000 quilômetros. A gente fez a conta aqui, foram acho que 24.000 quilômetros, 25.000 quilômetros que a gente rodou. Ontem completou 9 meses que nós saímos.
Então deu uma média de 8.900 quilômetros por mês. Por que a gente anda assim? Porque toda manhã a gente estuda com os meninos. Então a gente sempre estuda. O Léo acorda às 7, né? Estuda de 7 a meio-dia e 30. E o Rafa de 8 a meio-dia e 30. Então depois a gente almoça e à tarde sobra pra gente pegar a estrada e pra gente conhecer os lugares. Então não dá pra rodar mais que isso. Além de 1.800 da alimentação e 1.000 do combustível, a gente gasta 500 com a escola dos meninos por mês. E aí foi aqui que eu distraí. E a gente gasta R$400 com taxa de banco. E aí teve até um rapaz ali que perguntou se a gente paga em dinheiro, se a gente paga em cartão. A gente saiu do Brasil, nem foi do Brasil, né? Foi até o Renz e a Sandra lá na Bolívia que nos ajudaram. Tem nada, Fá, peraí. A gente sacou o dinheiro na Bolívia, por falta de conhecimento a gente não sabia. Toda vez que você pega um cartão seu, brasileiro, e você sai do país, a partir da hora que você saiu do país, qualquer saque, qualquer compra, qualquer movimentação que você fizer, você gasta quase 7% de IOF. O que é esse IOF? É o dinheiro, ele vai para o governo, é um imposto que o governo colocou. Além desse 7%, então tudo que a gente gasta, então se eu falo assim, eu gasto aqui, ó, tirando a escola dos meninos, 4.000. Então você pega 7% e dá para o governo de IOF. Além desse gasto com o IOF, o que mais que você tem? Toda vez que eu pego um cartão que é do Brasil, ele tem a bandeira Visa ou ele tem a bandeira Master, né? A maioria. Aqui, ó, eu tô vendo o pessoal compartilhar. Gente, por favor, clica aí no compartilhar do Facebook. É tão simples pra vocês e ajuda muito. Compartilha aí. O Doug acabou de compartilhar aqui pra ajudar a gente. Aí toda vez que a gente pega o nosso cartão e passa pra tirar, por exemplo, dinheiro pra fazer um saque, aquela máquina, né, que a gente utiliza, que a maior parte das máquinas da cidade funcionam porque aceitam bandeira Visa ou bandeira Master, ela te cobra um valor que vai de mais ou menos 3 a 6 dólares pelo saque. Então, se eu saco R$100, ele vai me cobrar uma média de 5 dólares. Se eu saco R$1.000, ele vai me cobrar os mesmos 5 dólares. Então, toda vez que eu vou fazer um saque, quanto maior o saque, menor fica esse percentual na minha taxa final. Só que eu não pago só o IOF e o dinheiro para esse banco para eu usar a máquina. Eu pago para o meu banco lá do Brasil, porque ele acha que eu não devia estar aqui. Então eu tenho que pagar, a gente usa mais o Banco do Brasil, né? Que a gente paga para cada saque R$12. Mas não é só o Banco do Brasil, o Itaú cobra isso, que a gente também tem conta no Itaú, todos cobram isso. Então a gente calcula 9, tanto, dá quase 10%. A gente brinca assim que é o dízimo que a gente dá para o governo. Porque 10% de todo o gasto que a gente tem fica de IOF e taxa, tanto para o banco que a gente usa no Brasil, quanto para o banco que a gente está utilizando. Além desses cartões, o que a gente usa? A gente tem um cartão da Livre, que é quem está nos patrocinando aí, tem uns 20 dias. Esse cartão... muita gente fala, é um cartão viagem. Não, ele não é um cartão viagem. Tanto que a grande maioria dos clientes dele são clientes brasileiros que estão aí, né? Serve para empresário que quer colocar um bônus no cartão do funcionário. Serve para os pais ou para os avós que querem dar um cartão de mesada. É um cartão pré-pago, né? É um cartão pré-pago. Você coloca o dinheiro e você vai fazendo o saque. Então a gente tem esse cartão que é muito bom. Até agora, assim, a gente... toda hora que precisa utilizar, tanto posto de gasolina, nem problema nem é esse cartão. Posto de gasolina, a maioria não tá aqui no México, não aceita o cartão, só dinheiro, cartão nenhum. Mas é um cartão que tem bandeira Visa, então assim, todos qualquer os lugares que a gente passou, a gente passou o cartão sem problema nenhum, é um cartão pré-pago. Então a gente coloca o dinheiro lá no cartão e saca. E aí, aqui como a gente está fora, ele funciona como se fosse o cartão que é muito famoso, que é o Visa Travel. Só que qual que é a diferença? O cartão Livre você coloca o dinheiro em reais e o Visa Travel você coloca em dólar. Então, por exemplo, quando a gente foi pedir esse cartão, a gente saiu do Brasil sem ele, né? Aí chegou, acho que foi outubro, teve aquela disparada do dólar. A gente desorientou, porque quando a maior parte dos gastos são via cartão de crédito, e aí a gente fazia compra, por exemplo, com dólar a 3,30, na hora que fechava o mês para pagar, o dólar estava 3,40. E a gente falou, se continuar assim, a gente não vai aguentar. E outra coisa, a gente tem esse cartão do Visa Travel, só que a gente nunca usou ele até hoje. Por quê? Primeiro porque tem essa questão que na hora de
você tem que ter dentro do banco, você tem que ter a opção de fazer compra de dólar, porque você carrega ele com dólar. E ele também não é seguro, porque muitas vezes, como ele tem a bandeira Visa, você coloca ele na... Ele não tem o nome, Ele não tem nome e também não tem senha. Se você perder esse cartão, entendeu? Aliás, ele até tem senha, mas muitas vezes você não precisa. Você passa na carteira, no leitor, e ele já paga. Então, se você perder, o dinheiro que você tem ali, você perdeu, entendeu? E o outro, normalmente, o cartão livre, ele tem a identificação do nome do usuário e todo mundo pede identidade. Então, se você perder, é mais difícil de alguém que achar de usar aquele dinheiro. Não, e você tem como ligar também e pedir para eles bloquearem o cartão. Aqui, ó, o Wellington tá perguntando, você tem seguro do carro? Não, seguro do carro a gente não fez. Acho que nem existe. Porque o seguro, o que acontece? Se eu for fazer um seguro aí no Brasil, ele vai ter vigência dentro do território brasileiro. Então não adianta eu fazer um seguro que ele tenha vigência fora do Brasil, porque ele não vai valer. O que a gente costuma fazer, que inclusive é obrigatório em muitos países, é que quando a gente entra tem um seguro, mas era como se fosse aquele seguro DPVAT. É o seguro de acidente que tem, mas ele não tem cobertura nenhuma a cobertura dele é para vítima. Exatamente. Ali o Luiz Barros está falando, a opção dá para travar o dólar também no momento da compra. Peraí, Luiz Barros, a opção de travar o valor do dólar no momento da compra. Eu não sabia disso, tanto que a gente fez esse cartão, meu sogro mandou, acho que foi para Costa Rica, e a gente pagou o dólar muito alto, que foi naquela época que o dólar estava bem alto, e aí o dólar começou a despencar, e a gente ficou meio revoltado e a gente não usou. Olha lá. A questão, como é que a gente usa a questão de seguro do carro? A gente colocou um rastreador. A única coisa que a gente tem, entendeu? Mas que assim, dá uma segurança muito grande e que a gente, quando saiu do Brasil, a gente achou que era assim, nossa, nós estamos na frente entendeu? Em tecnologia, porque a gente tinha uma caminhonete que tinha rastreador, mas esse rastreador só funciona dentro do território brasileiro. E aí a gente descobriu esse rastreador que funciona no Brasil, no mundo inteiro, com o sistema do Google Maps, e também é muito barato. Então a gente comprou esse sistema. Depois a gente até descobriu também que o Renz, que é piloto de avião lá da Bolívia, ele tem um sistema até bem mais moderno do que esse aqui, porque o dele tem, se acontece alguma coisa, você tem como acionar um socorro lá com ele, lá assim. E depois eu conversei com outra pessoa na estrada que também tinha. Então assim, foi uma solução muito boa. Sempre que a gente, se o carro sumir ou qualquer coisa, a gente pode entrar lá no sistema deles e encontrar o carro. E também uma segurança, porque vamos supor, o carro é roubado, eu vou na polícia, eu faço um BO e aí eu posso entrar ali e descobrir. Se acontece alguma coisa com a gente, também nós temos nossos familiares que alguns têm esse acesso lá para saber onde é que a gente está. Então assim, isso é uma segurança que a gente tem. Não é 100% efetivo, mas também não é uma coisa que, se você perder o seu carro, você pode esquecer. Entendeu? Você tem alguma chance. Mas agora, seguro internacional para carro mesmo, eu não conhecia. Eu não conheço ninguém que tem. A Alessandra falando aí que chegou, que legal, Alessandra. Olha ali o Caio chegando, o filhinho dele, o Cauê, tá sempre assistindo a gente. E aí, Cauê, beleza? E aí, Cauê? Alô? Aí o Lisandro tá falando também os rastreadores, aonde sou monitorado. Não sou trem, mas eu ainda ando na linha. Isso mesmo, a gente é monitorado o tempo inteiro. O rastreador precisa de internet? Não, ele não precisa, ele usa o GPS. É um aparelhinho desse tamanhozinho, ele é pequenininho. A gente até fala assim que é bom demais para colocar de repente na mochila aí dos meninos ou no carro do filho, né, por segurança. Usar de bracelete. Esse rastreador, ele tem uma bateria interna. A gente comprou, além do rastreador, a gente comprou um fio, né, para ligar ele direto e ele ficar com energia sempre. Aqui, ó, a Sandra tá falando, nós rastreamos vocês todos os dias, eu sei disso, tá vendo? A gente só tem que andar no caminho certo. Até porque o Renz, como ele já tinha esse sistema há mais tempo, entendeu? Assim, eu usava 10% do que esse rastreador permitia. Aí chegou lá, não sabia configurar, o Renz me deu uma força, me deu uma aula lá nesse rastreador lá. Esse rastreador chama Spot, SPOT, ele é muito barato e ele é muito bom, compensa demais. Eu não lembro quanto que era, eu acho que era uns R$400 por ele,
mais 200 e pouco de anuidade. É muito barato. Eu não sei não, eu tô mas falando que é muito barato assim, a gente já teve rastreador. Ah, não, eles aí no adoram a Brasil, gente. nossa, muito mais caro. É R$100 e tantos por mês. E assim, a família do Nando acompanha a gente o tempo inteiro. Onde a gente tá, ele pega em todos os lugares. Vamos falar que a gente já tá 45 minutos. A gente Uau. falou que ia falar meia hora. Vamos correr aqui para falar dos gastos, que é o objetivo, né? Então, quais são os gastos? R$4.500 mensais, a média, sendo R$1.800 de alimentação, R$1.000 de combustível, R$500 da escola dos meninos, R$400 essas taxas de banco que a gente falou. A manutenção, por causa desse problema que a gente teve na Bolívia, acabou com a nossa planilha, deu R$533 mensais. Vamos voltar aqui. 533 em mensais, por quê? Porque nós diluímos esse valor ao longo, porque se o carro não der defeito, o custo é muito menor do que esse. E olha que assim, fazendo troca de óleo regular de 5 em 5 mil, trocando todos os filtros, fazendo alinhamento do carro regularmente. Por exemplo, esses 5 mil que tem um pneu que estourou no caminho, que a gente teve que comprar, são coisas que aconteceram que não necessariamente vai acontecer com todo mundo. O Carlos está falando ali, olha, R$4.500 é um custo alto. Depende, a gente gastava mais do que isso no Brasil, assim, só com escola de menino, né, amor? Era 2.500. A gente morava de casa própria, mas aí você coloca água, luz, vários telefones, TV a cabo, internet, vai colocando aí inglês dos meninos, esporte dos meninos, e assim, aqui alimentação. E assim tá colocando esse valor, mas olha só, quando a gente vai passar nas fronteiras, você tem que pagar um monte de taxa. Por exemplo, para o custo total, entendeu? Para passar o carro da Colômbia para o Panamá, ficou em R$9.000, sendo que 4.500 foi só o que a gente gastou com o porto e com o transporte do carro em si. Aí você coloca aí também passagem aérea, hotel, alimentação nesse período que... Foi R$9.000. Então tem vários custos aí que estão incluídos aí. Isso. E aí a gente olha aqui, hospedagem. Estão perguntando ali aonde que normalmente a gente dorme. Sempre, sempre, sempre dentro do carro. A maioria, a grande esmagadora, maioria de vezes na rua. Então a gente computou aqui. Hoje a gente está num balneário fantástico. E só que a gente conseguiu a permuta. A gente está ficando aqui para fazer a divulgação, né? Em todos os campings que a gente fica sempre é assim. Então, nesse tempo todo, foram 9 meses. Ontem a gente completou 9 meses de viagem. São 276 dias. Desses 276 dias, nós ficamos 21 dias em camping, sendo que nós pagamos por 8, que deu R$100 esses 8. A gente pagou muito barato. Né, 5 deles a gente pagou agora em Palenque, a gente pagou R$10 por dia. Nós ficamos 9 dias em hotel, sendo 6 pagos, porque os outros 3 foram ali em Bogotá, quando deu problema lá do furacão no Panamá, e a aviação nos pagou para ficar lá, porque eles tiveram que atrasar o voo. Foi um luxo. E foi um luxo. Esse hotel, a gente ficou unicamente em hotel quando a gente estava sem o carro, que mandou o carro para fazer a travessia. A gente ficou o dia lá de Machu Picchu, porque para ir para Machu Picchu você tem que dormir numa cidade que chama Águas Calientes. E nós ficamos quando o carro estragou na Bolívia, na estrada, que a gente ficou com medo de ser assaltado logo no comecinho da viagem. Então nós deixamos o carro na estrada, saímos e dormimos numa cidade, só. Mas aí o que acontece? Foi até uma pergunta que fizeram ali, entendeu? Como que a gente faz para dormir, que tinha uma pessoa que tá planejando viajar. Aí o que acontece? A gente tem um aplicativo que chama Elverlander, que a gente costuma falar sempre dele, que é um lugar que por onde você passar, você vai entrar nesse aplicativo e aí vai aparecer um mapa e todos os spots, que são os pontos que você pode parar com segurança, quanto que custa se tiver que pagar, se for de graça, o que tem disponível, água, internet, esse tipo de coisa. E só respondendo uma pergunta ali rapidinho, o rapaz perguntou quanto que custa e como que faz a habilitação internacional. A habilitação internacional é extremamente barata. R$147. R$147. Entra no sistema, não sei em qual estado que você está, mas você entra lá no Detran do seu estado e aí lá vai ter no site e aí você pede, faz o pagamento e isso já chega na sua casa. Inclusive quando a gente foi roubado no Peru,
Nós perdemos a habilitação também. A Carla entrou lá no sistema, emitiu outra outras duas que chegou na casa do meu pai, que enviou pra gente. Então, assim, extremamente barato, extremamente fácil de conseguir essa habilitação. Ela serve para todos os países. O único país que pediram uma habilitação diferente foi na Bolívia. Mesmo assim, é bem tranquilo. Mas explica então. Lá você passa na fronteira, faz toda aquela parte de imigração de aduana, depois você vai para a delegacia de polícia e pede uma cartinha que eles chamam de permisso para manejar, permissão para dirigir. E aí, com essa cartinha, a polícia pediu muitas vezes, né? Essa cartinha. Só na Bolívia. Mas só na Bolívia. Mas também foi bem tranquilo. Isso mesmo, ó, o Wellington tá respondendo ali, PID, isso mesmo, permissão internacional para dirigir. É muito barato e muito simples de pegar pela internet. Agora, só tem que atentar pela validade. A validade dela vai ser igualzinha à validade da sua carteira de motorista. Então, se ela estiver perto de vencer, esse que é o problema. Porque, tanto que quando a gente fez, eu pedi a minha primeiro, e aí a carteira do Nando ia vencer, o Fernando renovou a carteira dele primeiro para depois pedir, porque senão ele ia perder essa carteira internacional rapidinho. Quem mais ali? É isso mesmo. Agora vamos colocar, além desses gastos também, a gente ficou 11 dias na casa de pessoas, né? A Sandra e o Renz aí lá na Bolívia nos hospedaram. Então, desses 276 dias de viagem, então nós ficamos 21 em camping, sendo que a maioria desses campings foram permuta para a gente fazer divulgação, 9 dias de hotéis, sendo que 3 desses foram de graça e os outros 6 foram por causa da travessia lá para o canal do Colômbia-Panamá, e 11 casas de pessoas, só que tirando a casa da Sandra e da Ana Maria no Pantanal, toda vez que a gente ficava na casa de pessoas, na verdade a gente colocava o carro na garagem e ficava, na hora de dormir, dormia sempre no nosso carro. Então, 235 dias nós dormimos na rua, praticamente a viagem inteira, e é uma forma de economizar. É claro. Né? A questão do... Aqui, ó. Gente, me tira uma dúvida. O carro, no nosso caso do documento, como vocês fazem? Renovam normal? Sim, a renovação é normal. A gente paga o IPVA normalmente. O IPVA do furgão, a gente tinha uma caminhonete que era o mesmo valor do furgão que a gente trocou, né? E o IPVA dela era muito caro. Quando a gente foi fazer o pagamento, né, do IPVA do furgão, assim, é muito, muito barato. E tem que estar sempre em dia. Só que as polícias não pedem, né, amor, pra gente. A gente pode estar com ele vencido. Compartilharam mais 13 pessoas. A gente tá acabando aqui, gente. Vamos compartilhando aí pra nos ajudar. Como é que a gente faz, Nando? Eu acho que o grande lance da viagem pra gente foi que a gente não fez, né? Muita gente, assim, as pessoas muitas vezes mais velhas, tem junta o dinheiro de uma vida inteira para fazer essa viagem. Ei, Policena! Olha a madrinha do Fernando. Junta o dinheiro de uma vida inteira para fazer uma viagem como essa. A gente não fez isso. O que a gente fez? A gente fala que nós transferimos de casa. Então a gente continua trabalhando, a gente usa a internet para trabalhar, então a internet pra gente... O Sérgio acabou de confirmar, 159,32 a permissão internacional de dirigir. Obrigada, Sérgio. Valeu, Sérgio. Aí o que acontece? A gente continua trabalhando. Hoje a renda que a gente tem do trabalho é infinitamente menor, né, do que tínhamos no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem a estrutura que a gente tinha. Então a gente tem internet aqui, só que a gente não pega mais qualquer contrato. Por quê? Porque a gente não tá lá. A gente poderia ter deixado a empresa montada, colocado um funcionário lá e tudo, a gente não quis isso. Justamente porque a gente quis sair e começar uma nova vida. Então a gente adquire tudo que a gente faz da empresa, a gente faz daqui. Então faz novos contratos, aquisição de contrato, faz a manutenção dos contratos, tudo por aqui. Então a gente presta muita atenção no contrato que a gente vai entrar. Então a gente recebe menos? Recebe, mas o que a gente recebe dá pra gente bancar a nossa viagem. Outro gasto que a gente tem é com entretenimento, só que é bem baixo. Tirando agora em Guatemala e tirando agora no México, em todos os outros países a gente sempre conseguiu fazer permuta, né? A gente conseguiu sempre a entrada livre, liberada para fazer permuta, para fazer divulgação, esse tipo de coisa. Aqui não tem jeito, né? Ruínas Maias não tem interesse deles permutarem. E tem aquela questão também, entendeu? Assim, é difícil porque a gente pagar todo o museu que a gente vai fica muito caro e então não dá para fazer
mas tem lugares também que não dá para deixar de ir. Como é que a gente vai lá para Peru e não vai no Machu Picchu. Entendeu? Aí você vai, por exemplo, o Salar do Uyuni lá na Bolívia, entendeu? É muito bonito. É um lugar assim que é fantástico, mas para você conhecer direito, você tem que entrar no deserto. Tem que fazer os passeios. E aí você para entrar no deserto, entendeu? Dá até para você entrar com o seu carro, entendeu? Mas tem um risco do seu carro estragar lá no meio, então você tem que pagar. Se você vai, por exemplo, você está em Tikal, que é uma das maiores ruínas maias, tem que ir, não tem jeito. E lá até foi bem caro, entendeu? Então tem lugares que não dá para deixar de ir. E a gente fala bem caro, porque muitas vezes assim, nem é tão caro, mas a gente tem que multiplicar por 4, né? Exatamente. E aí fica caro. Só voltar aqui para falar dos outros gastos, a manutenção do carro, a gente gastou até agora 4.805, sendo que 3.100 foi na Bolívia. Então, se você fizer a conta aí, você vai ver que a manutenção não teve nem manutenção, né? Foi muito barato. Lá na PBH, lá estão sentindo saudade do nosso trabalho. Olha, Sérgio! E aí, Sérgio? Tá vendo? É o tipo do contrato que não dá para pegar, né? Perguntaram ali pra gente se a gente pega contrato. Tem contrato, por exemplo, esses que a gente fazia para a prefeitura lá de BH, que o Sérgio ali, que é nosso cliente, está aqui online. Agora é nosso amigo, que é nosso amigo. É um contrato que era da sonorização, a gravação e a transcrição. Só que são áudios extremamente importantes, muitas vezes com o prefeito, com tudo. Eu não tenho coragem daqui do México terceirizar um contrato desse. Isso é uma gravação que você grava uma reunião de uma audiência pública. Uma importância com tremenda. Uma ata que muitas vezes vão ter vereadores, prefeitos, pessoas importantes. Aquilo ali são coisas que muitas vezes as empresas, pessoas que estão interessadas, podem até usar essa ata como alguma coisa jurídica. E eu sou extremamente neurótico com isso, tanto que eu fazia as gravações todas lá. Esse contrato mesmo é um contrato, acho que é ele que ia ser renovado e a gente não quis, não é? Teve um da prefeitura que a gente não renovou. Na verdade, assim, a gente não pôde, né? Porque... Por causa da saída. Justamente, porque assim, eu não tenho confiança plena de deixar alguém, de repente, deu um problema na gravação. Então a gente... O Sérgio e a Cida, eles iam me esganar lá. Pois é. Se eu perdesse um áudio desse. O Davi tá perguntando ali sobre o hospital, se vocês precisam. Todas as vezes que a gente precisou, a gente foi no hospital público. A gente não fez o seguro chama qual que chama? World Nomad, né? World Nomad. Esse eu não lembro. Ele ia dar R$1.000 por mês pela família. É um seguro que agora para entrar nos Estados Unidos a gente vai fazer, porque lá médico é muito caro. Mas toda vez que a gente precisou, a gente foi no hospital público e por ser estrangeiro, a gente foi atendido na hora. Muitas vezes entrava no hospital, via lotado, e a gente sempre conseguiu atendimento na hora e sempre muito bom, né? Sem problema nenhum. O Paulo tá falando ali que R$1.000 é muito para gastar com combustível. Eu acho assim, vocês escrevem aí quanto vocês gastam de combustível por mês, né? Lá em casa a gente sempre teve mais de um carro, porque cada um tinha o seu carro. A gente gastava, eu acho que R$600 por e sem mês falar também que é o seguinte... Pra ficar ali na cidade. A gente também não fica rodando à toa com o carro. Então, assim, se eu for percorrer uma longa distância, por exemplo, lá na Colômbia, o valor do alimento lá nem é tão caro, as coisas lá na Colômbia. Mas foi um lugar que saiu muito caro pra gente, porque para poder atravessar com o carro, que a gente tinha uma data, a gente atravessou o país inteiro em 10 dias. Então a gente gastou mais de R$1.000 nesses 10 dias. E aí, se a gente fala em R$1.000 por mês, nesse lugar a gente gastou 1.000, porque se eu estou saindo do Brasil e estou indo lá para o Alasca, é um percurso que vai me consumir combustível, e se eu for muito rápido, então aí você pode saber que vai ficar muito mais caro esse combustível. Então, se eu for mais lentamente, eu vou diluir esse custo de combustível pelo tempo que a gente vai ficar. Esse é o segredo. Se você não tem... porque muita gente sai e fala assim, eu só posso ficar 1 ano. Se você não tem uma data certa para voltar, quanto mais devagar você andar, mais barato vai ficar, porque o seu combustível vai ser diluído. E outra coisa, faltou dinheiro na estrada, parar o carro, né? Porque nós estamos numa casa. Então é você parar. Na hora que você para o carro, já o seu valor de combustível já para, né? Que mais ali? Tivemos um problema de saúde na Argentina, fomos bem atendidos em hospital público. Luiz, a gente Peru sempre também. foi. Não só no Peru. O Rafa teve problema de dentário também 2 vezes, né? Aquela massinha de dente de leite, né? Que teve cara e caiu 2 vezes. Nas 2 vezes, assim, colocaram... 3 vezes com 3 vezes. Ah, é porque caiu de novo. Nós vamos ter que arrumar isso aqui no México. Vamos descobrir de novo. e depois a gente fala como é que é aqui no México. Como é que vai ser aqui no México, porque caiu de novo.
Felipe, como é que a internet funciona? Vocês pegam nos campings? A internet, a gente, toda vez que entra num país, a primeira coisa que faz é pegar, comprar um chip daquele país de telefone e colocar crédito pra gente ter internet de urgência pro trabalho precário, e WhatsApp. mas é uma coisa precária. E-mail a gente consegue Sim, ver, entendeu? E... Sim, não dá pra subir os vídeos. Esse lugar, assim, fantástico que a gente tá aqui agora, por que que a gente veio? Porque eu tinha 4 vídeos para subir, porque normalmente nossos vídeos estão sempre com uma semana de antecedência. Então eu junto vários vídeos, edito e na hora de subir eu subo de uma vez, só para ficar mais barato, né, a Lan House. E o que a gente fez? A gente veio para cá porque a gente tinha visto no iOverlander que o lugar era fantástico. E aí a gente veio para ver se conseguia fazer uma permuta. E a gente combinou, se a gente não conseguir permutar, nós vamos ficar uma diária só, porque a gente sobe os vídeos e vai acabar compensando. Né? A gente normalmente na hora de subir os vídeos gasta de 15, 20 reais aí para subir vídeos de uma semana. E aqui é 40 reais para ficar. Então a gente falou, ó, vai ser os 20 da internet mais 20 pra gente ficar. Acabou que a gente pagou no domingo e na segunda-feira o pessoal veio perguntando o que a gente fazia. Nós mostramos o site e tal, adoraram e nos deram mais 2 diárias. Inclusive a gente estava aqui, no primeiro dia, e aí o pessoal... Um lugar aqui chama El Gordo e San Pancho. Perto da cidade de Villahermosa. A gente chegou aqui e era domingo, o clube estava lotado, porque é muito legal mesmo. E aí o que acontece? Aí eles viram o carro todo plotado e vieram um monte de gente bater foto com a gente. Teve até uma menina que veio, entendeu? Perguntando, qual que é o nome do seu filho? Aí eu falei, é Leo. Aí eu falei, posso bater uma foto com o Leo? Não, aí eles pegaram... E aí a menina foi lá, entendeu? Abraçou o Leo assim, entendeu? Bateu uma foto com o Leo. Tá todo sem graça aqui. E foi engraçado que depois eles entraram no nosso Facebook e mandaram as fotos. Só que não dá pra divulgar as fotos, porque assim, a gente tava de biquíni, cabelo todo em pé, né? Sabe aquelas fotos assim que eu nunca divulgaria? E aí o povo mandando assim, divulga, divulga. Eu falei, não tem a menor possibilidade de divulgar essas fotos. O Nicolas perguntando ali, a educação à distância funciona bem? Depende. Se os pais vão estar atentos e firmes nisso ou não. Nosso vem adiantando muito bem, tá funcionando. Mas assim, a gente tá nesse lugar fantástico, 6h50, o Léo tava acordado hoje. Na verdade, o Léo tava acordado 5h50. Porque deu problema na questão do fuso horário, a gente mudou o relógio errado. Aqui ele acordou 5h50. Então a gente tem aquela dinâmica de fazer funcionar, né? Uma outra coisa que todo mundo pergunta sobre as fronteiras na América Central, que para terminar, a gente já... Nossa, 1 hora já, vamos terminar com isso aqui. As fronteiras na América Central, na hora que você atravessa, tem estrada desde o Chile até no Alasca direto. O único trecho que não tem estrada é ali da Colômbia para o Panamá, que é um trecho bem pequenininho, que você tem que mandar o seu carro, sua moto, do que você estiver indo, você tem que mandar por barco. E esse trecho é muito caro. E aí uma das ideias que a gente tinha era de mandar para o México direto, ou para os Estados Unidos, que é muito mais barato. Se você estiver na Colômbia ou no Equador, for mandar o carro para o México ou para a Flórida, é muito mais barato do que mandar para o Panamá. A passagem aérea... Só que a passagem aérea era caríssima. E a gente não mandou por causa disso. E a gente tem amigos que já tinham atravessado e falaram com a gente. Olha, um montão de gente compartilhando. Valeu demais. Compartilha aí, gente, o vídeo pra gente. Mesmo. Clica aí no compartilhar. E aí, muita gente tinha falado com a gente, carro não passa pela América Central porque o pedágio é caro. Aí a gente somou aqui, não pedágio, as fronteiras, né? Porque todas as fronteiras até agora, as únicas fronteiras pagas são da América Central. Então a gente pagou R$920 de fronteira. O Panamá não precisou de pagar a fronteira. Costa Rica, vou falar pela ordem do mais caro. Nicarágua, R$249 na fronteira. Depois, Costa Rica, 227. O México aqui foi 206. Porém, o nosso carro, o documento vem escrito motorhome. E por estar motorhome, foi só 206. Porque quem vem com carro de fora, sem estar escrito motorhome, tem que pagar de $300 a $400 de caução. E quando vai sair do México, tem esse dinheiro de volta. A gente não precisou de pagar. A gente teve mais... Cadê? R$153 em Honduras e R$85 da Guatemala. Então é uma coisa para pensar se você vai atravessar, se vale a pena ou não. Porque se for para o México, manda o carro para Vera Cruz, que é o Porto do México. Só interromper, o pessoal tá tudo compartilhando. Compartilha aí, gente, o vídeo. Ou então manda o carro para a Flórida, nos Estados Unidos. Se você conseguir uma passagem aérea barata e não tiver louco para conhecer a América Central, é uma sugestão, né?
Amor, vamos terminar? Porque já Vamos. tem 1h e pouco. Só terminar aqui, assim, esse carro, quando ele entrou aqui no México, não sei se é pela questão de ser motorhome ou não, eu consegui não, acho que é o procedimento, eles colocaram um adesivo aqui nesse carro, que ele tem um processo de importação que eu posso entrar e sair com ele aqui dentro do México por 10 anos sem pagar nada. A gente pagou De novo. $60 por essa permissão obrigatória. Foi $60? Foi, Pois é, mas de qualquer forma, assim, 10 anos ele pode entrar e sair aqui sem problema, a partir do momento que tem esse adesivo aqui. Ah, o Lisandro tá falando aqui, hoje a Carla respeitou os tempos de fala. Nossa, Lisandro, eu tava tão empolgada no vídeo semana passada, que eu fui falando e nem vi. Aí quando terminou a live, eu falei, gente, vamos assistir pra ver como é que ficou? E a minha vontade era de enfiar assim debaixo da cama, de tanta vergonha, porque eu cortei o Fernando milhares de vezes. Mas eu perdoei ela. Aí eu falei, não, hoje eu vou me conter. Dentre esses países que já passaram, em qual moraria? México. Não, México é muito legal. Brasil. Oh, o Rafa tá gritando ali, Brasil. O Anderson tá falando, bacana demais, aqui em casa estamos acompanhando na medida do possível, estamos curtindo as dicas, parabéns. Parabéns pela conquista do patrocínio, Anderson, valeu demais. Gente, nós combinamos aqui que toda vez que a gente conseguir uma internet boa, né, quer dizer, conseguir um camping de graça com a internet boa, a gente vai fazer uma live. Então eu vou pedir para, quando terminar o vídeo, escrevam aí embaixo os assuntos que vocês gostariam que a gente falasse, até porque muitas vezes a gente só fica divulgando a nossa rotina, então escreve aí o que vocês gostariam de saber, dicas de vídeo, e né? acompanha aí, porque essa semana, entendeu, assim, a gente andou pensando muito, aí a gente até aqui aproveitando aqui o espaço, que é muito bonito, muito legal, a gente procura fazer um vídeo sobre o diesel S10, entendeu? A gente explicou, o Fernando fez uma pesquisa de cada país, qual o diesel que usa, vai entrar semana que vem. E também uma dica aí, entendeu, para quem estiver pensando aí em motorhome, de outras opções também que você tem. Então, assim, são coisas que a gente vê muito as pessoas comentarem, então eu resolvi fazer esse... Só para dar vontade para vocês, eu vou falar aqui que muita gente pergunta sobre comprar motorhome fora, se vale a pena ou não. E o Fernando fez uma boa pesquisa sobre isso, né? Vem para Barra Califórnia? Sérgio, não sei, a travessia é muito cara, não sei. Ó, o Dodô tá falando assim, os vídeos estão muito curtos, então começa a brigar com quem tá falando que o vídeo está muito grande. Gente, vou ensinar vocês a fazerem um aquecedor a ar, com ar-condicionado portátil. Nossa, me ensina porque a gente tá precisando. Uau, que legal isso aí, Fernanda, ajuda a gente. Legal demais, gente. Nós só temos a agradecer por vocês estarem aqui com a gente, né? Gastando a noite de vocês aí com a gente. Não deixe de compartilhar, a ideia do nosso canal é compartilhar a informação. Então, o que a gente tem aqui, a gente leva para vocês, mas, por favor, muitas vezes vocês têm acesso à informação mais fácil que a gente, traz de volta. E outra coisa, por favor, pega esse vídeo, compartilha esse vídeo. Pra gente é muito importante, né, compartilhar, fazer esse canal crescer. O Sérgio tá perguntando, e a coleção de moeda dos meninos? Nós vamos compartilhar umas. Quando voltar aí, nós vamos compartilhar umas aí. Ai, que legal, o Cláudio Valeu tá aí, falando. Cláudio. Tá vendo com a Rose. Um abração aí pra você Beijo, também, Rose, querida. pro Bruno aí, ó. Vocês podiam vir fazer uma visita pra gente aí, todo mundo que tá assistindo a gente. Nós estamos sozinhos aqui, todo mundo. E leva o Xbox O One. Rafael que é o Xbox. Todo mundo na estrada sempre recebe visita de amigos, de familiares. Galera, vem visitar a gente. O México é lindo, vocês vão amar. Tem até uma cama ali, ó. Ó, um beijo pro valeu Anderson demais. aí, pros filhos deles. Gente, obrigada demais pelo carinho de sempre. Deus abençoe vocês. Meninos, vão dar tchau aqui. Rafa, que tá escondido ali comendo pipoca. Eu não tô comendo pipoca. Tchau. Tchau. Bom demais Tchau, pra gente. vocês todos aí. Com Um like aí Deus. pela tartaruga comendo alface, olha aqui, Olha ó. lá, terminando o vídeo com a tartaruga comendo. Ela não quer comer Tchauzinho. mais. Compartilhem, gente. Não esquece, não. Acabou a fome.